Oi, pessoal. Então, a gente está de volta aqui para continuar aqui nesse projeto do Governo do Estado, através da Secretaria de Educação, né? Com esse cursinho preparatório aí para as provas do PAS, né, na UEMA, e para as provas do Enem. E aí, como vocês sabem, a gente tem aqui discutido as questões, primeiramente, do PAS, né? E depois a gente vai entrar com as questões do Enem, mas nesse momento, né, a gente está seguindo aqui com as questões da UEMA e a gente já vem aqui para a questão 13, tá bom? Do PAS 2016. E essa questão, ela fala assim, lembrando, né, antes de continuar aqui, que esse material tá no link, tá? Que está disponível, então vocês podem, com calma, depois acessar, estudar tranquilamente, tá bom? Então a gente vem aqui para a questão 13, PAS 2016, que diz assim, o título da matéria publicada no site traz a seguinte chamada: não estamos ficando doentes, estamos sendo envenenados. Ao interferir de forma irresponsável na natureza, o homem causa poluição e desequilíbrio nas cadeias alimentares, provocando constante acúmulo de substâncias químicas no ambiente. Um exemplo é a utilização de inseticidas, tóxicos para a maioria dos organismos que, ao final, retornam ao homem por meio da ingestão de alimentos. Então, pulveriza lá para poder, né, usa o inseticida, pulveriza lá na lavoura para acabar com o inseto, né? Só que essa substância química fica, né, tem o seu resíduo lá na lavoura, permanece lá, e aí ela vai acabar onde? No nosso prato, né? O fenômeno retratado é conhecido por, então, vamos lá, o veneno chegou na lavoura para eliminar o inseto, o resíduo ficou lá, colheu, foi para a feira, a gente foi lá e comprou aquele alimento ainda contaminado, levou para casa, né, cozinhou ou não, se for um alimento que se consome cru, né? Não necessariamente o processamento que se faz, o cozimento, o que quer que seja, retira esses venenos, né, esses agrotóxicos do alimento, e aí a gente está ali, crente abafando, que está, né, ingerindo um negócio saudável, precisamos nos alimentar, então vamos comer aquilo, mas está contaminado, está envenenado, infelizmente ainda na nossa agricultura ainda prevalece esse estilo, né, de cultivo. E o que acontece? Esse fenômeno, né, da ingestão dessas substâncias tóxicas, né, é conhecido como magnificação, tá? Eu nem quis aqui explorar tantas outras alternativas, porque a gente olha e já percebe na cara que não tem muita ligação, né, com o que a gente está falando, questão de agrotóxico, porque olha lá, mutação, esse fenômeno da ingestão da substância tóxica, é conhecida por mutação? Não, mutação a gente vê lá no material genético, pode acontecer uma mutação como consequência dessa ingestão, mas não é que a ingestão seja conhecida, né, como mutação, né? A ingestão e o acúmulo do ingerido no nosso corpo, né? Nitrificação está relacionado ao nitrogênio, né? As moléculas de nitrogênio, então não tem também tanta ligação com esse processo de ingestão da substância tóxica que os agrotóxicos trazem para a gente. Seleção natural, né, tá falando de outra situação, né? Então, nem passa aqui pelo que a gente está pelo que nós estamos discutindo, né? E quimiodegradação, não, também não é o caso, né? Então, uma degradação química de alguma coisa, de alguma molécula, né? Então, quimiodegradação é um termo que se aplica a outros contextos, não é o caso aqui, tá? Então, a nossa resposta correta é a magnificação, assim, muito objetivamente, tá? E a gente já pode passar para a questão 14, PAS 2015. Biologia é uma ciência
que estuda os seres vivos e explica os fenômenos ligados à vida e à sua origem. É de extrema importância para entender o funcionamento dos nossos ecossistemas que, por sua vez, se torna essencial para a sobrevivência humana. A importância do conhecimento biológico pode ser percebida desde a base do que compõe o planeta Terra. Hoje, a biologia está presente no nosso dia a dia e possui uma influência direta em tudo que está relacionado aos seres vivos, desde os mecanismos que regulam as atividades vitais, até as relações que estabelecem entre si e com o meio ambiente em que vivem. Estudar biologia consiste em adquirir conhecimentos de como o mundo se organiza, desde os níveis mais simples até os mais complexos. E assim, prever e mensurar os fenômenos que podem melhorar a existência na Terra e, consequentemente, garantir a manutenção dos sistemas biológicos de forma sustentável. Então, a biologia, conhecer a biologia é importante por tudo isso, né? O texto faz referência à hierarquia de complexidade de organização biológica, cuja sequência correta é a seguinte. Então, o texto está falando de uma organização hierárquica, né? Que a biologia, o conhecimento da biologia, dos conceitos biológicos, né? Acabou fazendo, né? Muitas das vezes só para que a gente entenda, né? Como é que funciona as interações biológicas, as interações entre os seres vivos, uma questão mais didática até. Então, o texto faz referência à hierarquia de complexidade da organização biológica, cuja sequência correta é a seguinte. Então, a alternativa A fala que a sequência correta é célula, tecido, órgão, sistema, organismo, população, comunidade, ecossistema, biosfera. Então, quando a gente está falando de hierarquia, a gente está falando de um negócio maior para o menor ou de um menor para o maior, certo? Então, aqui ele está dizendo, ó, célula, que é uma unidade, né? Tecido, que já é um conjunto de célula, órgão, que é um conjunto de tecido, ó, a coisa crescendo, ó. Sistema, que é um conjunto de órgãos, organismo, que é o conjunto dos sistemas, então está crescendo. Aí eu tenho um organismo. Esse organismo mais outro forma uma população. E quando eu junto populações, eu tenho comunidade. Quando eu junto comunidades, eu tenho ecossistema. Quando eu junto ecossistemas, eu tenho a biosfera. Então eu vi da coisa menor, né, da unidade da vida e cresci para uma coisa mais complexa, bem maior. Então essa letra A, ela está bem simpática. Mas vamos ver a B? Célula, a menor, né, unidade da vida, órgão, tecido, não, aqui já teve um problema, né? Porque para eu ter o órgão, eu tenho que ter tecidos formados de células. Então aqui ele botou a carroça na frente dos bois, né? Então a letra B está fora. C, tecido, célula, órgão. Então ele já começou com o tecido, ele nem começou com a coisa menor, né? A menor unidade. Fora. Letra D, tecido, célula, órgão, mesma coisa. Mesmo erro aqui, ó, da letra C. Letra E, célula, tecido, órgão, organismo, sistema, não. Organismo, sistema, não. Eu tenho órgão para formar o sistema. Aí depois eu tenho um organismo completo, né? Eu tenho os órgãos aqui, eu tenho o coração, o pulmão, o intestino, o estômago. Aí juntos eles vão formar o organismo. E aí, juntos eles vão formar o sistema, né? Eu tenho os órgãos do sistema respiratório, eu tenho o órgão do sistema gástrico, né?
eu tenho o órgão do sistema cardiológico, aí eu formo o organismo, né? Então, sistema, organismo. Então, aqui já tem um equívoco também na letra E. Então, a nossa resposta é, inevitavelmente, a letra A, tá? Questão 15, PAS 2014, fala de uma coisa muitíssimo atual. Olha só, PAS 2014, há 10 anos. Né? E a gente nunca viveu isso aqui como a gente está vivendo hoje. Né? A gente está aqui em plena observação e sentindo, né, as consequências do clima extremo. O clima extremo, com anomalias de calor, tem tornado o mundo cada vez mais quente, desde os anos 80. Parece pouco, mas o aumento de 0,4 graus Celsius pode afetar safras, abastecimento de água e provocar ondas de calor. Quem não está sentindo esse calor ultimamente, né? Pelo menos aqui no Maranhão, acho que está todo mundo. Então, pode provocar ondas de calor, invernos rigorosos, né? Onde tem inverno, então está tudo extremo, está tudo muito. Tanto onde tem calor quanto onde tem frio. Enchentes, furacões. Uma breve retrospectiva da história do planeta nos últimos anos mostra que esses episódios estão se tornando cada vez mais comuns. Onde isso vai parar? O aumento da frequência desses eventos extremos resulta de processos provocados por vários fatores, entre os quais destaca-se, né? Então, o aumento desses eventos extremos tem provocado fatores que um deles se destaca, e a gente vai facilmente saber qual é. É a erosão, como tem a letra A, como a letra A aqui sugere, né? É a eutrofização, como sugere a letra B? É a radioatividade, como sugere a letra C? A maré vermelha ou o aquecimento global? Então, essa questão aqui, como a gente está vivendo o que ela está falando, a gente sabe aqui muito facilmente que é o aquecimento global, né? Então, aqui a gente chega facilmente a essa conclusão, porque é um evento extremo que a gente está aqui passando, né, por ele. Questão 16, PAS 2014, né, fala assim: uma alimentação inadequada engloba a alta ingestão de gorduras saturadas, sal e carboidratos, bem como o baixo consumo de frutas e outros vegetais. Hábitos que geralmente andam juntos. Quer dizer, tudo errado, né? Tudo errado. E não só cada coisa está errada, como a gente junta tudo. A gente consome muita gordura saturada, muito sal, muito carboidrato, e consome pouca fruta, pouco vegetal de modo geral, né? Hábitos que geralmente andam juntos. Em 1978, foi publicado pela... Agora vou aqui, né, usar o meu inglês aqui, mas vocês vão me desculpar. Pela The Danish Consumers Cooperative Society, tá? Me ajudem aí. Um guia nutricional. Então, em 1978, né, foi publicado, né, nessa revista um guia nutricional chamado Pirâmide Alimentar, mais tarde adotado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Na base da pirâmide estão os alimentos que devem ser consumidos em maior quantidade e no topo os que devem ser consumidos com moderação. Olha aí a pirâmide, tá? Então, a gente, como foi descrito ali anteriormente, na base tem aquilo que a gente precisa consumir mais, no topo, aquilo que a gente deve moderar. Então, no nível 4 aqui da pirâmide, vamos pegar aqui no nível 1, né? Vamos começar do começo, né? Nível 1 da pirâmide. Nós temos cereais, pães, né? Mas a gente tem que entender que esses pães são pães
não tão processados como que a gente tem hoje em dia, né? Não é esse pão aí do nosso dia a dia, não, né? É algo mais relacionado até mesmo a essas outras substâncias que estão na base dessa pirâmide, que são as raízes, os tubérculos, né? Então, são massas mais saudáveis, né? Então, aqui na base da pirâmide, sugerindo que é o que a gente precisa consumir mais. O que mais? Vamos lá. Subindo. Frutas e hortaliças são fontes de vitamina. Também estão numa posição assim bem ampla da pirâmide. Ou seja, a gente precisa aumentar, né? Incrementar mais a nossa alimentação com esses produtos. Vamos lá. Quem mais também aí está numa posição razoável? Leguminosas, leites e derivados, né? Então, em especial as leguminosas, elas também são fontes de vitamina, são fontes de proteína, né? Então, isso aí ajuda na nossa melhor alimentação, né? E com moderação, com cuidado, né? A gente precisa aí ter atenção nessa ingestão de açúcares e doces, né? Óleos e gorduras, em especial as insaturadas, né? Então, essa pirâmide aqui foi concebida para ajudar a gente, né, a melhorar a alimentação. Na busca de uma alimentação equilibrada, devem-se seguir algumas recomendações da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, tais como limitar a ingestão de lipídios e glicídios, né, os açúcares ali, predominantes no nível 4. Então, a OMS diz assim, ó, vamos tentar de reduzir, né, diminuir a ingestão de lipídios e glicídios predominantes aqui, ó, nesses níveis que a gente discutiu. No nível 4, equilibrar o consumo de proteínas mais frequente, então, aqui, é porque eu tenho que voltar, tá? Mas a gente vai entender. Então, no nível 4, ele trouxe aqui óleos, gorduras, açúcares e doces. E aqui a alternativa A está dizendo assim, ó, no nível 4, equilibrar o consumo de proteínas. A gente não tem muita proteína aqui, né? No nível 4. Então, essa questão aqui não tá, essa alternativa aqui não está muito condizente, né? Mais frequente no nível, melhorar, né? O nível 3 e aumentar o consumo de vitaminas e minerais comumente encontrado no nível 2, desculpa. No nível 2, né? Aqui realmente são vitaminas, né? Trazidas pelas hortaliças, essas frutas, mas vamos ver as outras alternativas, né? Então, a gente tem que, segundo a OMS, limitar a ingestão de lipídios e glicídios predominantes no nível 4, aumentar o consumo de proteínas mais frequentes no nível 3 e diminuir o consumo de vitaminas e minerais comumente encontrado no nível 4. Não está no nível 4 a questão dos minerais e das vitaminas, né? Vitaminas e minerais a gente está aqui no nível 2, tá? Que são as frutas e as hortaliças. Vamos lá, vamos ver. No nível 2, equilibrar o consumo de mais frequente no nível 3, equilibrar o consumo de proteínas mais frequentes no nível 3 e aumentar o consumo de vitaminas e minerais comumente encontrado no nível 1. Será que é isso? Será que a gente tem que limitar, segundo a OMS, a ingestão de lipídios encontrados aqui no nível 2? Não, né? A gente não tem quase lipídio aqui no nível 2, né? Então, a gente tem que ir encaixando aqui o que ele está dizendo. Limitar a ingestão de lipídios e proteínas em que nível, né? No nível 1, equilibrar o consumo de proteínas, mais frequente no nível 4, e aumentar o consumo de vitaminas e minerais comumente encontrado no nível 4. Então, ele está falando aqui, ó, nível 1, que teria muito lipídio e muito lipídios e glicídios, né? Então, vamos ver aqui, vamos chegar na alternativa correta e a gente vai analisar, tá? Então, ele fala aqui que é no nível 4, né? Ou seja,
limitar a ingestão de lipídios e glicídios predominantes no nível 4. Vamos ver aqui? Lipídios e glicídios predominantes no nível 4, óleos e gorduras, açúcares e doces, né? Então tá aqui, refrigerante, bolo, né? Então a gente tem que limitar isso, tá? Equilibrar o consumo de proteínas mais frequentes no nível 3, vamos ver lá? Equilibrar esse consumo de proteínas, aqui ó, leite, derivados, leguminosas, no nível 3, legal, tem que melhorar isso, limitar isso, melhorar isso, né? E, desculpa, gente, e aumentar o consumo de vitaminas e minerais encontrados no nível 2. Vamos ver? Frutas e hortaliças. Então, peraí. O que a OMS diz? Pede pra gente? Pra gente limitar isso aqui, ó, lipídios, gorduras e açúcares, melhorar isso aqui, ó, as proteínas, e aumentar esse nível 2 aqui, ó, hortaliças e frutas, tá? Que são fontes de vitamina, certo? Então, a gente vai dar uma pausa aqui, né, nessa questão, vai continuar em seguida, lembrando que esse material está disponível, tá, no link. Estudem, revisem. Se não tiver ficado muito claro, vocês olhem com mais calma, mais atenção, olhem a alternativa correta, façam a análise de vocês para que vocês compreendam bem e possam fazer uma boa prova, né, de vestibular ou no Enem, tá bom? Então é isso. Até a próxima!